Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos de volta ao Renologia, esse canal que traz conteúdos completos de biologia para você que está se preparando para o Enem, para os vestibulares ou então para aquela sua prova marota que acontecerá na escola. Hoje nós estamos estreando um microfone novo que fica um pouquinho distante de mim e aí vai evitar que os meus braços se colidam com o equipamento. Eu fico tão feliz com isso, mas tão feliz com isso, porque dificilmente eu consigo ficar, sem movimentar pelo menos um pouquinho os meus braços e as minhas mãos. O vídeo de hoje é sobre linkage, um tema na genética que causa aí uma certa confusão. Muita gente tem dúvida, inclusive tem medo que o linkage caia no vestibular. Hoje a gente vai desmistificar esse tema, porque ele é bem tranquilo, ele é muito fácil. Se você entende o conceito, com certeza muita coisa se abre à sua frente, beleza? Mas antes da gente começar, aquele nosso ritual mais que padrão. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, respira, faz um mantra, abra o seu coração, porque linkage não é um bicho de 7 cabeças e é hora do estudo. Para a gente poder entender o linkage, esse conceito de linkage, é importante a gente lembrar da segunda lei de Mendel, e eu estou aqui deixando o card desse vídeo para vocês. Na segunda lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação independente, nós dizíamos que um indivíduo que fosse heterozigoto para dois alelos, ou seja, azão, azinho, bezão, bezinho, poderia produzir 4 tipos de gametas. Um gameta azão bezão, um gameta azão bezinho, um gameta azinho bezão e um gameta azinho bezinho. Mas para que isso acontecesse, essas informações, ou seja, esses genes, precisavam estar em cromossomos diferentes. É como se eu tivesse 2 informações que eu precisasse passar para vocês. A primeira informação está aqui, use máscara. A segunda informação é lave as mãos. Ambas estão em documentos diferentes, então eu posso transmiti-las independentes uma das outras. Eu posso só transmitir num documento o lave as mãos, ou posso só transmitir o use máscara. Então eu tenho essa mesma informação, esses genes em cromossomos diferentes. A grande questão do linkage, e linkage vem de link, que significa ligação, e é um termo que a gente utiliza bastante hoje, A gente, quando clica num link, faz a ligação para um outro site, não é assim que funciona? Então, o linkage acontece quando eu tenho 2 genes estudados, 2 alelos estudados, em um mesmo cromossomo. O que significa isso? Eu tenho essa mesma informação no mesmo documento. Então, se eu tinha lá lave as mãos e tinha use máscaras, em documentos diferentes, aqui eu tenho as 2 informações num documento único. Lave as mãos e use máscara. Tá? Essa é a ideia. Quando eu tenho tudo na mesma estrutura, no mesmo cromossomo, eu tenho o que eu chamo de linkage. E aí, para este caso, eu tenho então uma alteração da segunda lei de Mendel. Por quê? Porque se naquele meu cromossomo eu tenho azão, bezão, eu vou passar para o gameta azão, bezão. Se naquele meu cromossomo eu tenho azinho, bezinho, eu vou passar para o gameta azinho, bezinho. E por aí vai. Da mesma forma que eu tenho no cromossomo, eu passarei pelo gameta. Então, de certa maneira, a transmissão, a segregação de um alelo está atrelada à segregação de um outro alelo. Quando eu faço isso direto, sem alteração nenhuma, do jeito que está no cromossomo vai para o gameta, eu tenho aquilo que eu chamo de ligação completa. É praticamente uma cópia exata daquele cromossomo indo para o gameta.
Porém, existem alguns processos, um processo em específico que é muito importante, que pode ter aí, trazer algumas alterações, que esse processo, né, a gente conhece como crossing over, tá? E é ele que vai tirar, né, vai variar do linkage essa situação da ligação completa. O crossing over acontece na primeira fase da meiose, na prófase 1 da meiose. Ele acontece em uma subfase conhecida como paquíteno, no qual os cromossomos homólogos estão muito bem emparelhados um ao lado do outro. É bom lembrar que, como a gente está falando de uma divisão celular, eu tenho uma célula 2N, que é uma célula somática, ela vai duplicar o seu DNA, né, vai duplicar os seus cromossomos, unindo essas cromátides irmãs aí pelo centrômero, e quando ela faz isso, ela sobe o seu DNA para 4N, e como a gente vai falar de meiose, a ideia é transformar essa célula 4N em uma célula, em 4 células N. Bem, no momento em que eu tenho lá os meus 2 cromossomos, as cromátides irmãs juntinhas, bonitinhas, emparelhados, eu vou poder organizar o meu crossing over. Para ficar um pouquinho didático aqui para vocês, eu vou utilizar uma conformação cis de um indivíduo heterozigoto. Aí você fala, para, Tiago, conformação cis? Eu falo cis quando eu tenho no mesmo cromossomo azão, bezão. E eu vou falar trans quando eu tenho no mesmo cromossomo, azão, bezinho ou azinho, bezão. Então, se eu estou dizendo cis, eu estou dizendo que eu tenho 2 situações semelhantes naqueles genes. Ou eles são recessivos, ou eles são dominantes, beleza? Bem, eu tenho aqui, então, 2 cromossomos cis. Um azão, bezão e um azinho, bezinho. Eles estão lá bonitinhos, duplicados e emparelhados. Na hora que eu tenho isso, uma cromátide irmã vai se entrelaçar na cromátide irmã de um outro cromossomo, do cromossomo homólogo. Elas vão fazer aí um apertinho de mão, certo? E quando esse apertinho de mão ocorre, existe um rompimento de ligações naquela cromátide e elas trocam aquela porção. No momento em que isso acontece, se eu tenho um bezão em uma cromátide, esse bezão vai para a cromátide do cromossomo homólogo. Se eu tenho um bezinho nessa cromátide, esse bezinho vai para a cromátide do cromossomo homólogo. Então eu tenho literalmente uma troca de genes entre os cromossomos homólogos. A gente pode chamar isso também de permutação, porque afinal de contas eu tenho aí uma permuta, tá? No momento em que eu tenho isso, o que era esperado para mim, se eu tinha nos meus cromossomos azão, bezão e azinho, bezinho no mesmo cromossomo, que era então formar 2 cromossomos exatamente com essas 2 cromossomos, 2 gametas exatamente com essas mesmas configurações, eu vou mudar tudo isso. Eu vou ter um gameta azão, bezão, do jeito que era para ser, eu vou ter um gameta azinho, bezinho, do jeito que era para ser, mas eu vou ter um gameta azão, bezinho e um outro azinho, bezão, porque eu fiz essa troca. E aí, com isso, eu acabei aumentando a minha variabilidade genética. Esse é o processo de crossing over que faz com que o linkage tenha determinadas alterações, tenha determinadas variações que não sejam exclusivamente aquele linkage clássico da ligação completa, beleza? Bem, vamos dar uma olhadinha então em como isso vai funcionar na prática para nossa determinação de genótipos e fenótipos. Para ficar fácil da gente entender como vai funcionar o crossing over na determinação de genótipos e fenótipos, eu vou trazer o exemplo da mosca drosófila. A mosca drosófila, quando ela tem o gene N dominante, ou seja, o enão, ela tem o corpo cinza. Quando ela tem o gene N recessivo, o eninho, ela tem o corpo preto. Quando ela tem o gene V dominante, o Vzão, ela tem a asa normal. E quando ela tem o gene V recessivo,
ela tem a asa atrofiada. Eu vou fazer um cruzamento teste aqui, no qual eu cruzarei uma mosca cinza e de asa normal, heterozigota para as duas características, ou seja, enão, eninho, vezão, vezinho, com uma mosca preta de asa atrofiada, o que só me traz aí a condição dela ser homozigota recessiva para ambas as características. A minha mosca cinza, ela é uma mosca que tem estes genes em posição cis no cromossomo, ou seja, enão, vezão num cromossomo, eninho, vezinho num cromossomo. Quando eu tenho a ligação completa, eu vou esperar, então, nesse caso, que quando o enão for passado, o vezão também será passado. Quando o eninho for passado, o vezinho também será passado. Eu poderei, então, ter como resultado 50% das moscas cinzas com asa normal e 50% das moscas pretas com asa atrofiada. Mas num cruzamento desses, eu tive 1.000 indivíduos na formação da próxima geração, na prole, e desses 1.000 indivíduos eu tive 4 fenótipos diferentes. O cinza de asa normal, o cinza de asa atrofiada, o preto de asa normal e o preto de asa atrofiada. Então eu tive 2 fenótipos a mais que eu não esperava, e isso indica para mim que neste caso aqui eu tive crossing over, certo? E aí quando a gente vai avaliar, nós vamos perceber que sim, houve um crossing over e eu tive uma troca aí entre braços das cromátides irmãs acontecendo na minha mosca cinza. E aí, os gametas que foram originados dessa mosca cinza não tinham todos enão, vezão, eninho, vezinho. Eu tive gametas eninho, vezão e enão, vezinho. Certo? Bem, vamos imaginar então que como eu tive 1.000 indivíduos nessa geração, eu teria então 4 fenótipos, teria todos os fenótipos por igual? 25% para cada? Não, isso não vai acontecer. A proporção numérica, ela é alterada. E aí eu vou ter a seguinte situação. Desses 1.000 indivíduos, 415 são cinzas de asa normal e 415 são pretos de asa atrofiada, que era aquilo que eu esperava numa ligação completa. E aí, 85 são cinzas de asa atrofiada e 85 são pretos de asa normal. Ou seja, eu tenho 41,5% dos indivíduos de cinza de asa normal, esperado, 41,5% de indivíduos pretos de asa atrofiada, esperado, 8,5% de indivíduos cinza de asa normal, cinza de asa atrofiada, o que não era esperado, e 8,5% de indivíduos pretos de asa normal, o que não era esperado. Se eu for somar as porcentagens daquilo que não era esperado, eu vou chegar ao número 17%. Os 8,5% de um fenótipo não esperado com os 8,5% de um fenótipo que também não era esperado. E aí, esse 17% é quem me dará a minha taxa de crossing over. Então, naquele cruzamento, 17% dos gametas envolvidos sofreram crossing over naqueles genes, naquele cromossomo que contém aqueles genes que eu estou estudando. Essa é a minha taxa de crossing, tá? Taxa de crossing é a porcentagem de fenótipos não esperados que aparecem no cruzamento por conta desse processo de permutação. Esse número 17%, ele também me dá uma outra informação. Essa informação é a distância em que o gene A, no caso o gene E não, falando da drosófila, né, o gene N, está do gene V. Para cada 1% na minha taxa de crossing over, eu tenho uma unidade de recombinação na distância entre os genes naquele cromossomo. Para a gente poder entender, vou trazer um outro exemplo aqui para vocês, um exemplo que eu vou fazer pela unidade de recombinação.
Tenho aqui, em um determinado cromossomo, o gene A. E também tenho nesse cromossomo o gene B. Se a gente contar aí na reguinha, nós temos 7 unidades de recombinação entre eles, tá? Separando esses genes. Então, se eu fizer um cruzamento teste nos mesmos moldes que eu fiz lá da mosca drosófila, eu vou esperar uma taxa de crossing over equivalente a 7%. Ou seja, 7% dos indivíduos desta geração que surgirá tem aí fenótipos que não são esperados originalmente porque sofreram crossing over. E, gente, é isso, linkage. Só isso. Não tem mistério algum. Linkage acontece quando os dois genes estão no mesmo cromossomo. A gente tem a ligação completa quando o cromossomo passa exatamente aquela mesma informação para a próxima geração, para o gameta. A gente tem a ligação incompleta quando a gente tem o processo de crossing over, fazendo aí uma variabilidade genética. A taxa de crossing over é exatamente igual à porcentagem de indivíduos com fenótipos não esperados que aparecem nesse cruzamento, e a distância entre os genes em unidades de recombinação é exatamente numericamente igual à taxa de crossing over. Eu espero que isso, aquela névoa que obscurece os nossos pensamentos quando nós falamos de linkage, que essa névoa se dissolva, porque realmente o conceito é muito fácil. Beleza? Bem, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero ter ajudado. A gente vai fazer exercícios sobre linkage, sobre tipos sanguíneos também, que é o que falta a gente fazer de exercício para genética, tá bom? Deixo aqui a dica do @renologia, tanto no Twitter quanto no Instagram, onde eu sempre posto as imagens que eu produzo aqui para o canal, com algumas curiosidades, com textinhos e tudo mais. E temos também a novidade agora do nosso TikTok. Eu comecei ainda um pouquinho devagar, mas sempre fazendo vídeos curtos lá também com alguns conceitos de biologia. Vale a pena procurar lá o Renologia no TikTok, certo? Bem, deixo aqui meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.